Bom dia e boa tarde a todos, os alunos do Rosalva, os nonos anos. Sou professora Denise, de língua portuguesa, e nós iremos abordar, como primeiro assunto, o gênero notícia com o tema fake news. Antes de começarmos a falar propriamente sobre o assunto, irei fazer uma revisão sobre o que é notícia. Notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, o objetivo principal da notícia é informar sobre um acontecimento real e podemos encontrá-la em jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Quais são as suas principais características? Textos descritivos ou narrativos, como já vimos, descritivos são aqueles que descrevem todos os detalhes, não deixa passar nada da notícia. Narrativos, o texto apenas narra, fala em terceira pessoa, mas não detalha nada especificamente. Os textos são relativamente curtos, a linguagem é formal, de acordo com a gramática normativa, clara e objetiva. Os textos são em terceira pessoa ou impessoais, ou seja, o autor ele não dá a sua opinião. E os fatos, como já falei antes, são reais, atuais e cotidianos ou do dia a dia. A estrutura. Na estrutura nós temos o título, que fala sobre o tema que será abordado, ele vem primeiro com a fonte maior, em seguida o subtítulo, vem logo após o título e auxilia o entendimento do título principal. O lead ou slide corresponde à introdução da notícia, portanto trata-se do primeiro parágrafo. E o corpo da notícia é a notícia propriamente dita e detalhada. Agora nós vamos ver todas essas partes da estrutura nessa notícia. A notícia tem como título Auxílio de R$ 600. Caixa anuncia antecipação da segunda parcela. Veja datas. Então, nós temos aqui o título. Em seguida, o subtítulo. Pagamentos começariam no dia 27, de acordo com o mês de nascimento, e passaram para a partir do dia 23, também conforme o nascimento. Subtítulo. Agora nós vamos ver logo em seguida o lead, o primeiro parágrafo. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta segunda-feira, 20, a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. E o restante, que está sublinhado em preto, é o corpo da notícia. Então, logo abaixo tem a fonte Caixa Econômica Federal. Certo. Então, agora nós vamos para o fake news. O que é fake news? É uma palavra de origem inglesa e significa notícia falsa. 6 eixos são relevantes na identificação de notícias falsas: a fonte, evidência, contexto, público-alvo, propósito e execução. Então, o que seria a fonte? Você vai procurar informações na notícia relacionadas ao autor do conteúdo, nome da publicação e quem está sendo veiculado e quem está relacionado à publicação, como instituições fundadoras e associações políticas. Então, se na notícia que você estiver procurando, pesquisando, não tiver autor ou alguma instituição que seja de responsabilidade, confiabilidade, então isso já é um indício de que a notícia é falsa. Evidência. Você vai buscar no texto por informações que você pode verificar, como, por exemplo, nomes, dados, locais e citações a documentos ou pesquisas. Questione-se: quais informações são usadas no conteúdo para sustentar os fatos? Será que as informações que está sendo ditas têm base? Os dados apresentados são estatísticas de uma fonte de informações confiáveis ou nem sequer elas são citadas no texto?
Então, citações genéricas como de acordo com pesquisas ou estudos afirmam são comuns em notícias falsas, certo? Porque uma notícia deve ser baseada em estudos. Então, quando ela colocar aqui, de acordo com pesquisas, quais pesquisas? Quais estudos afirmam isso? Então, ela tem que citar, ela não pode falar de forma vaga. O contexto. Todas as notícias existem dentro de um contexto, podendo ser histórico, social, econômico, cultural, etc. Pergunte-se: qual é o cenário geral dessa notícia? Ela apresenta um panorama completo da história ou omite informações? Considere diferentes forças em torno daquele fato, como acontecimentos atuais, tendências culturais, objetivos políticos e pressões financeiras e de mercado. Então, aqui está bem claro, né, que a notícia ela é com base em algum desses contextos, histórico, social, econômico, e você vai verificar se ela está abordando o assunto como um todo, ou está apenas fazendo algumas citações vagas, ou se está tendenciando com algum objetivo político, né, como nas eleições, ou em algum interesse particular. Público-alvo. Você vai identificar se a notícia teve alguma intenção a grupos específicos que tenham os mesmos interesses e se as informações só se baseiam nesses interesses ou apresentam dados que equilibram. Pois, dependendo da forma como é posta, pode levar o leitor a ter uma conclusão distorcida. Então, quando uma notícia ela é focada apenas para um determinado grupo, as informações são voltadas para eles, não apresentam outros dados que façam uma correlação, certo? E com isso, o leitor, provavelmente, né, se ele não for buscar um outro conhecimento, ele vai ter uma conclusão distorcida da realidade. Propósito. A maioria das notícias falsas tende a inspirar sentimentos fortes nos leitores, como indignação ou grande surpresa, fazendo com que o leitor se sinta com necessidade de compartilhar aquele sentimento e conteúdo com suas redes. Ou seja, toda notícia falsa, ela vem com essa tendência, né, de logo no título, ou geralmente já vem logo no título, já causa assim um impacto, né? Você fica indignado, fica surpreso. Então, pode ter certeza, isso é um grande indício de ser uma notícia falsa. Execução. O modo como o conteúdo é produzido e apresentado dá pistas sobre a veracidade do que está sendo veiculado, tais como uso de adjetivos para distorcer a informação. Como eu falei no início, a notícia ela é em terceira pessoa, então se ela é em terceira pessoa, não pode ter adjetivos, porque geralmente os adjetivos eles vêm para dar opinião, certo? Então, na notícia falsa, ele usa muitos adjetivos para distorcer a informação, dando a sua própria opinião. Algumas palavras escritas em caixa alta, né? Eu coloquei aí caixa alta já, para vocês perceberem a diferença. Vai vir em forma maior, né? Tipo caps lock, para criar reações emocionais no leitor. Então, algumas palavras específicas, já para impactar mesmo, vai vir com essas letras maiores. Anúncios exagerados na página, ou mesmo propagandas em pop-ups difíceis de fechar. Ou seja, quando você abre uma notícia falsa, você vê um monte de propagandas. E quando você vai tentar fechar, aí ou você não consegue ou você tem uma grande dificuldade, podendo até ter vírus. A URL da página de conteúdos duvidosos costuma usar domínios WordPress ou Blogger, que significa que são de pessoas particulares que estão dando sua opinião, ou outros sinais, né, que não sejam as confiáveis, como eu estou mostrando aqui, a .com, .net, .org e a governo.gov. Aqui eu estou trazendo uma notícia verídica, certo, do Facebook. Pandemia provoca queda de 40% na arrecadação e prefeitura suspende 13º de servidores. Então, aqui essa notícia foi retirada do TNH1, mas para comprovar, eu fui no site do governo, maceió.al.gov.br,
e a mesma notícia estava lá. Então eu comprovei, certo, que a notícia é verídica. E a notícia falsa? Então quando você olha assim, ó o título: Coronavírus. Escrivã da Polícia Civil morre nos braços do marido na porta do hospital. Então vocês veem que assim, pelo título já é impactante, né? E você pode se indignar também com isso. A URL, ó, não tem aqueles sinais que eu mostrei anteriormente, ele é bem maior. E pronto. Aqui já tem alguns indícios, mas vamos fazer uma análise mais profunda. Comprovação dessa notícia sendo como falsa. Primeira fonte, não tem autoria. Quando vocês clicam, se vocês clicarem na notícia, ela não diz quem escreveu, nem instituição, nem nada. Diz uma instituição que não é confiável, que a gente não vê assim falando, né, o tempo todo. E não tem autoria e representa uma instituição não confiável. Evidência: os dados não são apresentados com base em estatísticas de uma fonte de informações confiáveis, né, de estudos de cientistas. Não tem isso também. O contexto: não aparece o cenário geral da notícia, né, que nós estamos vivendo a pandemia. Fala bem pingado sobre o tema geral. Público-alvo: está direcionado a um público curioso que gosta de ler notícias trágicas. Propósito: o objetivo dessa notícia é causar indignação, surpresa. E a execução: ao clicar na notícia, já é notável o formato da página, a escrita, imagens, a quantidade exagerada de propagandas, citações, a URL, tudo em desacordo com a notícia verdadeira. Vamos para a atividade. Primeira questão: vocês vão pesquisar uma notícia verídica sobre o coronavírus e destacar a sua estrutura, que está logo lá no início do vídeo, certo? Título, subtítulo, slide e o corpo da notícia. Vou fazer um diário de bordo. O que é esse diário de bordo? Vocês vão escrever primeiramente o nome de vocês em cima da folha, a turma e todas as atividades, inclusive o assunto, né? Esse assunto que eu estou colocando aqui, vocês vão escrever no caderno. Vão tirar foto da notícia, dessa notícia verídica que eu quero, junto com o link. Em seguida, vão escrever a estrutura da notícia, certo? Quando chegar no corpo da notícia, não precisa escrever a notícia toda. Coloca o início da notícia e o final. Vai fazer o resumo também dessa notícia verdadeira, com suas palavras. A caneta. Quem fizer a lápis, não vou corrigir, tem que ser a caneta, pois fica mais legível. E no mínimo 5 linhas, respeitando parágrafo, acentuação e ortografia. Segunda atividade: vocês vão pesquisar uma notícia falsa sobre Covid-19 e identificar nela todos os elementos que a caracterizam como tal, ou seja, os 6 eixos que eu apresentei, certo? Bem como retirar o link da notícia pesquisada. Pronto, qualquer dúvida vocês podem perguntar e lembrando, vocês vão mandar todas as respostas de vocês para o grupo específico, certo? Fiquem todos com Deus e até mais tarde. Até a próxima aula.